Era um encontro marcado, né, da Justiça Eleitoral para um 7-0, que virou um 5-2, até certo ponto surpreendente, seria 6-1, mas, enfim... Quem roeu a corda, doutor Lênio? Seria 6-1, 7-0? Eu acho que o ministro Raul surpreendeu com o seu voto, não pelas posições, né, clássicas dele, mas surpreende porque a argumentação que ele trouxe é uma argumentação surpreendente se nós compararmos com os 5 votos. E olha, vamos lá, não era qualquer voto. O voto do relator, e depois do relator, os votos que condenaram o Bolsonaro, que o tornaram inelegível, eles disputaram sofisticação teórica. Isso eu posso dizer do alto de 70 livros publicados, eu posso dizer que os votos, principalmente dos 2 novos ministros, digamos assim, são votos professorais. Foram votos muito bonitos. Foram bonitos. Isso, né? Professorais. Eles, digamos assim, eles fizeram uma imbricação da academia com a prática. Então, digamos assim, você tem o voto do juiz, né? O juiz Benedito. Você tem o voto da juíza Carmen Lúcia, né? A gente já conhecia, ontem mesmo eu até adiantei isso, um pouco do que ela falaria, assim, na minha intuição, né, de tantos anos, eu diria, acertei mais ou menos, está no site Carta Capital, o voto como ela seria. O voto do Alexandre de Moraes, que mostra aquele grau de indignação, assim, no final, porque ele sofreu muito nesse processo todo, né, sabe-se conduzir tudo isso e acertar. Veja que ele esteve numa encruzilhada no dia da eleição, até parte do PT pediu para ele suspender a eleição naquele horário. Ele segurou, fez uma aposta, porque aquele movimento do Silvinei e Caterva podia ter mudado a eleição, a gente não sabia, ninguém sabia a dimensão disso. A coragem de não alterar o horário eleitoral, né, para o Nordeste ali, porque ali poderia ter dado argumento. Né? E sem dúvida. A eleição. Claro. Mas só para concluir, aí, então nós temos aí, somando esses votos, os votos dos juízes, e aí vem o voto dos 2 professores. 2 professores que, eventualmente, são juízes, porque o cargo é temporário. Eles, aliás, continuam nas suas profissões, né? Não sei se os nossos teleouvintes sabem que os 2, o Floriano e o André. O André, eles são juízes, ministros eleitorais, mas eles continuam professores e continuam advogados. Eles não são impedidos, eles só não podem advogar junto. Então, uma informação sempre é bom, né, para as pessoas saberem e identifica. Então, quem olha de fora talvez não identifique tão bem, mas quem está dentro sabe bem, né, o modelo e o modo como se decidiu. E aí, então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem esses 5 votos com características próprias, um mais elaborado teoricamente, firmado na teoria do direito e nos pressupostos, o outro mais pragmático, mais dogmático, igualmente correto. E aí vem os outros 2 votos, porque tem votos e votos. Esses 2 votos, eles se chocam contra esses 5, né? Então, nesse sentido, eu pensei até que poderia ser 7-0. Cássio e Raul. Agora, deixa eu falar os argumentos deles. O Cássio me pareceu uma forçação de barra enorme. Ele citou até a baixa audiência da TV Brasil para tentar justificar o não impacto daquilo ali. Isso. Se eu ofender a Helena pela rádio Tomilho, ou a rádio Ora Pro Nobis, do padre fulano, que tem 25 ouvintes, qual é a diferença de eu ofender a Helena aqui ou na Globo News? Eu na TV Globo. A ofensa, quer dizer, eu não sabia que isso é uma coisa surpreendente, né? Que o tamanho da dimensão faria com que o crime... Esse é um argumento para mim. Não quero ficar fazendo tretas com os votos, apenas dizer
que cientificamente eles surpreendem, né? Porque o direito também, embora seja muito opinativo, ele tem um grau de ciência também, porque se não tivesse, nós fechávamos a bodega, entregava a chave e deixava que se decidisse como queria. E a mesma coisa aqui. Jornalismo não é ciência. Sim, mas ele tem um grau de cientificidade que sem os pressupostos mínimos, porque senão cada um diria o que quisesse e, portanto, era a guerra de todos contra todos. O direito tem embora ele seja opinativo, muito opinativo, e embora não devesse ser, eu acho que o direito poderia ser mais racional. Eu mesmo escrevo que todo cidadão tem direito a uma resposta correta. Eu sou o sujeito que acredita que é possível dizer que Chico Buarque é melhor que Amado Batista, mesmo que tenha 1 milhão de pessoas escrito Amado Slov. Eu posso provar cientificamente, não pelo gosto, mas pela ciência, porque tem mestrados e doutorados, existe ciência da música, da rítmica, da métrica, etc., pelos quais eu posso dizer e analisar, por exemplo, que um compositor é melhor que outro. No direito também existem respostas melhores que outras. Se convencionou no direito de que qualquer resposta é resposta. Por isso que a Lava Jato se criou. A Lava Jato é produto de um voluntarismo, do saber nenhum, do know-nothing, que é aquilo que numa grande distopia escrita por o Alasdair MacIntyre, ele diz que um dia o não saber, o know-nothing, será o partido que assumirá e, portanto, nada mais poderá ser aferível, porque cada um dirá o que quiser. A Lava Jato foi isso. O direito não pode ser isso. Por não poder ser isso, a minha perspectiva era de que, partindo-se de um ministro do STJ, ele pegaria aquilo que é uma certa que se traduz como jurisprudência, tradição, que são elementos objetivos pelos quais alguém vai a decidir, levasse ele, inclusive no início eu achei que poderia dizer que não há outro caminho, mesmo que se quisesse, não há outro caminho senão declarar Bolsonaro inelegível. Por quê? Porque as provas apontam no sentido de que um presidente se utilizou do próprio palácio, do seu cargo, do seu posto, chamou embaixadores, esculhambou com o TSE, desmoralizou a justiça e esculhambou com o Brasil. Portanto, mesmo que eu não quisesse, eu teria que torná-lo. Eu esperava mais ou menos isso e por isso me surpreendeu. Respeito, enfim, está aí, decisões judiciais se dão por maioria ou por unanimidade.